Caso de dúvida, dois candidatos ao mesmo emprego, com as mesmas qualificações, a mesma formação, um deles tiver feito Erasmus e o outro não, ele está numa vantagem competitiva perante o outro, porque enriqueceu o seu currículo, aprendeu com a experiência na outra universidade e pode tornar-se potencialmente um trabalhador com maior qualificação. Depois há um outro eixo, também nas nossas propostas, que é comum a várias delas, e é a igualdade. E a igualdade é um tema caro ao nosso secretário-geral, enfim, era o tema da moção do Duarte Cordeiro, e é um tema que se reflete muito a nível europeu. Em primeiro lugar, no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho a dois níveis. Primeiro, a igualdade entre homens e mulheres no salário. Hoje há um desfazamento salarial entre homens e mulheres, que ainda se assiste a nível europeu, em que as mulheres ganham sensivelmente 15% menos do que os homens para o exercício das mesmas funções. E é uma percentagem que aumenta se descermos na faixa etária. Portanto, junto dos jovens, o fosso é maior. E a probabilidade de uma jovem com as mesmas qualificações e o mesmo emprego de um jovem ganhar menos do que ele. E achamos que deve haver uma política europeia clara de combate a este fosso, a este desfazamento. Mas também achamos que a igualdade salarial tem uma dimensão europeia, uma dimensão de equilíbrio entre os vários Estados-membros. Não que seja possível já fixar um salário mínimo igual para toda a União Europeia, sabemos que não é possível, apesar de poder ser um objetivo a longo prazo, sabemos que isso não é possível. Mas pelo menos sabemos que a fixação obrigatória de um salário mínimo deve fazer parte do núcleo central das políticas europeias. Deve fazer parte daquilo que é o património comum das políticas europeias. E, portanto, achamos que, olhando para o rendimento médio de cada Estado-membro, podemos fixar uma percentagem que sirva de referência para salário mínimo. De alguma maneira já o fazemos, já usamos esta referência. A definição do limiar da pobreza é feita em função da percentagem do rendimento de cada país, do custo de vida, do produto interno bruto, do crescimento económico desse país. Podemos fazer o mesmo, devemos fazer o mesmo para o salário mínimo. Igualdade também tem uma dimensão ao nível dos serviços públicos. Ou seja, a nossa ideia de Europa social tem uma dimensão de igualdade muito importante. E, mais uma vez, nos jovens, ela reflete-se com maior impacto. A necessidade de emancipação dos jovens, também é um tema caro à JTS, na sua fase inicial de vida, que pressupõe arranjarem habitação, arranjarem emprego e depois terem a possibilidade de se autonomizarem e de constituírem família, não pode passar sem algum auxílio, sem um empurrão das entidades públicas. Ao contrário do que, por exemplo, a líder do PSD tem vindo a defender, que é errada uma política assistencial para os jovens, não é. É uma política que os emancipa, que os ajuda a tornarem cidadãos autónomos e contribuintes líquidos da coletividade. E achamos que há uma área que também tem sido objeto de preocupação a nível europeu, que permite ajudar nesta tarefa. Permite conciliar a vida profissional com a vida familiar dos jovens e das jovens. E que é ao nível da rede do pré-escolar e da rede das creches. Há uma campanha das mulheres socialistas europeias neste nível e nós também a incluímos nas nossas propostas porque achamos que é um serviço público essencial. Depois achamos também que, a nível de igualdade, há também uma dimensão de valores que é importante. Apesar de ser um tema que não é consensual entre nós, e a JTS introduziu no debate, o acesso ao casamento civil por todos, portanto pelos casais do mesmo sexo também, algo que estará à partida no programa eleitoral do PS na próxima legislatura, é algo que já existe em vários Estados-membros da União Europeia. Ou casamento civil, ou uniões civis registadas, mas é uma realidade que já tem tradução em vários Estados-membros. E o que achamos é que os Estados que já o consagraram, não podendo a União Europeia obrigar os restantes a fazê-lo, pode pelo menos dizer uma coisa. Alguém que já tenha casado validamente, ou que se tenha unido de forma registada perante o Estado num Estado-membro da União Europeia, se mudar a sua residência, não pode perder esse estatuto. Ou seja, se alguém validamente casar em Espanha ou na Holanda, se for morar para a Polónia ou para a Itália, não deve perder esse estatuto, não deve deixar de se considerar como membro da família dessa pessoa. É apenas o mínimo da justiça para também assegurar que a mobilidade não é travada, que as pessoas não deixam de usar, beneficiar das liberdades que a Europa dá apenas porque há diferenças da legislação dos Estados-membros. E depois, finalmente, temos também alguns tópicos no nosso manifesto sobre a projeção da Europa para fora. Nós somos talvez dos Estados-membros que mais beneficiou em termos comparativos na sua adesão. O que crescemos depois de ter aderido à União Europeia é imenso e achamos que os outros Estados que são candidatos também devem beneficiar desse estatuto logo que reúnam os requisitos. Portanto, logo que economicamente estejam ao nosso par, logo que reúnam os requisitos em proteção de direitos fundamentais e terem um Estado de Direito como o nosso, devem também ser Estados-membros da União Europeia. Para além disso, devemos ter uma política de vizinhança que ajude a resolver os problemas dos nossos vizinhos, porque isso também nos ajuda a resolver os nossos próprios problemas. Significa ter uma política de vizinhança aberta para o Mediterrâneo e para o leste, significa também não desistir dos objetivos do milénio, dos objetivos de desenvolvimento, apenas porque estamos perante uma crise. Resolver os problemas dos países em vias de desenvolvimento também é resolver os nossos problemas. É criar mercados para os nossos produtos, é resolver os problemas da imigração ilegal que podem afetar e desequilibrar a nossa imigração, que se quer produtiva, que se quer inclusiva, que se quer integrante dos imigrantes, que
também vêm contribuir para as nossas sociedades, mas que, seguramente, se tiverem a oportunidade de ficar no seu país e verem desenvolver as suas capacidades no seu país de origem, seguramente vão preferi-lo. Enquanto país que beneficiou do facto, enfim, beneficiou, isto é, teve uma ampla comunidade na imigração e beneficiou também das suas remessas, sabemos todos nós o que conhecemos ou por experiência própria, ou através dos familiares, saber o que é ter que emigrar. E, enfim, falo também num contexto em que todos conhecemos amplas comunidades de portugueses imigrados, muitas delas comunidades de madeirenses, e sabemos o que é estar num outro país, ter que ir à procura de melhor sorte noutro país, e seguramente temos a certeza que preferiríamos fazê-lo se pudéssemos ficar no nosso país de origem. Acima de tudo, no próximo domingo, há uma escolha a fazer entre deixar a Europa tal qual ela está e deixar a maioria de direita no Parlamento, no Conselho e na Comissão continuar a assobiar para o ar como se não houvesse crise, pensar que é baixando os impostos que volta a fazer a economia funcionar e aguardar calmamente que a crise passe, ou então fazer alguma coisa. Alguma coisa que resolva o impasse em que nos encontramos, alguma coisa que nos permita sair da crise, investir naquilo que é o futuro das gerações europeias, e a nossa, que é que está na primeira linha de sofrer as consequências da falta de ação agora, tem que se afirmar e, portanto, a mensagem tem de ser: vamos votar para haver uma maioria do Partido Socialista, vamos votar para assegurarmos que continuamos a gozar do trabalho do Dr. Emanuel Jardim Fernandes no Parlamento Europeu. É muito importante a mobilização aqui na Madeira, para além da mobilização em todo o país, mas para assegurar que a Madeira continua a ter a sua presença, a sua voz socialista, que faz toda a diferença no Parlamento Europeu. E, portanto, no próximo domingo, eu diria que há 3 momentos. É votar, é levar as pessoas a votar e é perguntar a toda a gente que virmos na rua se já foram a votar e então levá-las a votar. E, portanto, a mensagem tem de ser mobilizar ao máximo para trazer mudança à Europa, finalmente, ao fim de 5 anos de estagnação, pôr a Europa a mexer e a mudar outra vez. Muito obrigado. Bem, eu tenho alguma dificuldade em falar abaixo das pessoas sem ver as pessoas, mas uma vez que os meus colegas de mesa fizeram o mesmo, não me vou levantar. Mas, como? Não. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer a iniciativa da JTF.